Ok, então continuando aqui, vamos aqui agora no login component, criar aqui o objeto, né? No caso, o objeto usuário, tá? Lá da classe usuário. Opa, aqui ele pegou o usuário, só que foi lá do outro projeto, tá? Da outra pasta. Na verdade aqui nós acabamos esquecendo de incluir também o usuário, tá? Então vamos aqui, revelar, cadastros, colar, ok. Agora sim, temos aqui o usuário, ok. Então vamos lá, vamos lá aqui o import, ok, agora sim. No caso aqui, aquele import anterior, tá? Que foi que aconteceu? Essa pasta aqui, onde eu gerei esses arquivos, tá? Aqui através lá do banco de dados, ela está dentro dessa pasta aqui, ó, T2TI Angular útil, tá? E o projeto, nós estamos aqui no Syscom cliente. Só que no caso a IDE reconheceu essa pasta aqui, tá? E realizou aí um import desses arquivos, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Se for utilizar, é interessante até remover, tá? Colocar em outra pasta aqui, fora dessa pasta de trabalho aqui do projeto Syscom, ok? Bom, então continuando aqui, vamos lá. Então temos aqui o usuário, tá? Agora nós podemos aqui já no componente definir as vinculações, né? Então temos aqui o ng model. Nós vamos vincular esse cara aqui ao usuário.login, ok? E a senha vamos vincular ao usuário.senha, ok? Temos que implementar esse método login também. Já vamos implementar aqui somente o método, tá? Ok, agora nós temos que criar, né, o serviço que vai realizar então o login do usuário, tá? Então vamos lá, ng generate, no caso é um serviço, nós vamos colocar dentro da pasta services/login. Vamos aguardar o procedimento. Ok, já foi criado login service. Então agora vamos abrir aqui esse login, esse serviço, tá? Bom, então da mesma forma que nós fizemos lá com o cargo, né, o serviço, cargo service, nós teremos aqui um HTTP client. Agora sim ele importou corretamente, tá? Então temos aqui o HTTP client, tá? E vamos implementar aqui o método login, tá? Esse método login, ele vai receber como parâmetro um usuário, né? Que é o objeto da classe usuário, ok? Então vamos só organizar aqui os imports, ok? E o que nós vamos fazer, tá? Bom, aqui para fazer o login são necessários aí 2 parâmetros, né? No caso, o
nome de usuário, que no caso é o login, e a senha do usuário, tá? Nesse caso aqui nós vamos utilizar o método post, tá? Então, esse cara aqui vai retornar um observable de usuário, ok? Então, o cliente, a aplicação cliente, ela vai realizar aqui uma requisição HTTP post e o servidor vai retornar um usuário, tá? Aqui é o usuário, ok? E o servidor vai retornar um usuário. E quais são os parâmetros aqui? Vamos definir aqui então a URL, que é o URL base do servidor, mais, no caso aqui, login, ok? E aqui no caso do método post, o que nós temos que passar como parâmetro, tá? Então aqui nós temos a URL, o body e o HTTP options. Então, o URL, no caso o body vai ser o próprio usuário e o HTTP options, tá? Que nós criamos lá na classe variáveis globais, tá? Vamos só ajustar aqui os imports. Ok. Aqui ele está reclamando. Assim, nós esquecemos aqui do return. Ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Como é que o sistema vai identificar que o usuário foi logado ou não? Bom, a princípio, nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos criar aqui uma variável usuário logado, tipo boolean, tá? E ela vai receber por padrão o valor falso, ok? E aqui, nós já vamos fazer um tratamento dessa requisição, né, aqui para o servidor, já para a gente definir, então, que o usuário, né, ele está logado, tá? Então vamos utilizar aqui a opção pipe, tap, opa. Então, quando o usuário, quando o sistema receber os dados, né, se o servidor não retornar nenhum erro, o que nós iremos fazer aqui? Opa, aqui está. Ele não está reconhecendo aqui. Essa tag aqui também é lá do módulo RxJS, tá? Só que no caso aqui, vamos aguardar aí esse carregamento. Aqui na verdade RxJS barra operators. Aqui ele não, opa, agora sim. Agora ele reconheceu, tá? Mesmo a gente instalando aqueles dois plugins lá, né, de imports, aqui ainda está ocorrendo aí alguns problemas com relação a esses imports. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então aqui nós vamos fazer esse tratamento, né? Aqui está faltando um parêntese. Ok. Então, o servidor retornou ok. A princípio, o que nós vamos fazer? Usuário logado é igual a true. Ok. E já vamos implementar aqui também
o método logout, tá? No caso aqui, o usuário logado vai receber falso. Ok? Ok, então temos aqui essa implementação inicial do login, tá? Depois nós vamos perceber que há um problema se nós utilizarmos aqui esse tipo de autenticação, né, esse tipo de verificação, né, criando aqui uma variável para identificar que o usuário está logado ou não, tá? Mas isso aí nós vamos ver posteriormente. Então, voltando aqui no login component, agora sim vamos injetar o login service. O login service. Ok, vamos analisar aqui os imports. E agora, no método login, nós vamos aqui chamar o método, aliás, no caso aqui é o login service, tá? Vamos chamar o método login. Temos que passar como parâmetro o usuário. Aqui ficou faltando this. E aqui no construtor, tá? Vamos instanciar esse cara. Opa. Ok. Então aqui nós estamos chamando o login service, né, para realizar o login, e agora sim nós temos que também fazer o mesmo procedimento que nós fizemos lá no cargo, né? Nós temos que nos inscrever para essa requisição assíncrona, né? E no caso buscar os dados, tá? Só para facilitar, vamos aqui nos componentes, tá? Cargo component, só copiar aqui esse código. Ok. Aqui nós temos que... No caso aqui, ó, desse código, nós podemos retirar aqui do construtor e utilizar aqui no ng onInit mesmo, tá? E aqui nós temos que incluir também as variáveis globais, né? Variáveis globais. Ok. Aqui no caso não é o cargo, né? Aqui nós vamos utilizar o usuário. Vou mudar aqui esse nome. Para manter o padrão, vamos colocar como objeto, tá? Objeto. Lembrando que esse aqui você pode colocar qualquer nome, tá? Então, o usuário vai receber, no caso aqui, ó, como nós temos aqui no login service, ele vai retornar um usuário, tá? Um observable de usuário, tá? Então vamos voltar aqui no login component. Então, se ocorrer tudo ok, nós vamos aqui definir, né, o usuário, né, que está logado no sistema, de acordo com os dados que foram retornados lá do servidor. Se ocorrer algum erro, então será mostrada aí uma mensagem para o usuário, tá? E aqui também é interessante, né, quando o usuário for logado, né, ou inserir os dados corretamente, a gente redirecionar ele para uma outra rota, né? No caso aqui, não permanecer ali no login, vou colocar ali uma outra rota. Então vamos lá. Então, aqui nós precisamos injetar aqui também o módulo de roteamento, tá?
Vamos analisar aqui os imports. É sempre bom você verificar se os imports estão sendo realizados corretamente. E aqui sim, vamos redirecionar o usuário. Aqui no caso, vamos redirecionar ele para esse método navigate. Ele recebe aí como parâmetro um array, né? Então vamos redirecionar ele para a página principal, tá? Ok. Ok, a princípio seria isso. Vamos aqui voltar no login service. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou comentar esse código, tá? Porque nós ainda não temos um servidor em execução, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar aqui. Aqui, ó, nós temos o off. Esse método ele recebe aqui como parâmetro. Aqui ele ainda não. Agora sim. Que esse cara faz parte aqui desse RxJS, tá? E ele recebe aqui como parâmetro. Ó, nós podemos aqui definir um usuário, tá? Opa, temos aqui que fechar. Vamos retornar apenas isso, tá? Vou retornar aqui o próprio usuário, ok? Então, e antes eu vou aqui definir como usuário logado é igual a true. Ok. Aqui nós podemos fechar. Aqui no login component, o procedimento continua o mesmo, tá? Então vamos lá. Na verdade, é aqui. Vamos executar a aplicação. Vamos aguardar, né, a compilação do projeto. Nós podemos perceber que aqui nesse método login, né, não está realizando nenhuma, aliás, no caso aqui é no login service, tá? Ele não está realizando nenhuma verificação, tá? Essa verificação vai ser feita lá no servidor, tá? No servidor que vai ser o responsável aí por verificar se os dados do usuário estão corretos e retornar com essa informação, tá? Aqui qualquer informação que o usuário colocar, ele vai logar o usuário, tá? Aqui é só para a gente fazer um teste, ok? Bom, então aqui nós já temos um pequeno problema, tá? Ele deveria vir diretamente para a tela de login, ok? Só que aqui ele não veio para a tela de login. Então vamos aqui acessar a rota login, só para a gente verificar a nossa tela, né? A nossa funcionalidade. Bom, já vou clicar diretamente aqui em login, né? Já que ele não está realizando nenhuma verificação. Vocês podem perceber que ele fez o login e já redirecionou aqui para a tela principal, tá? Então o procedimento aqui está ocorrendo sem problemas, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai realizar essa alteração aqui. No caso, quando o usuário não estiver logado, né, redirecionar para a tela de login, ok?
Por exemplo, aqui o usuário ele fez o login, mas assim que eu iniciei a aplicação, a tela já veio direto ali para a tela principal. O correto, né, já ir direto para a tela de login. Ok? Nós vamos fazer isso então nos próximos vídeos.